Da vinheta, a gente abre esse bloco com o quadro Fala Defensoria. O tema de hoje é o reconhecimento de paternidade. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança, não é, gente? Garantido, então, pela nossa Constituição. E para falar desse assunto extremamente importante, recebemos aqui em nosso estúdio Davi Quintanilha, defensor público do Estado de São Paulo. Davi, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Arthur, tudo bem? Bem, obrigado, Davi. Olha, Davi, a gente tem falado tanto agora no início, não é? Já dissemos também a importância de se ter um nome, o nome do pai na certidão de nascimento. Gente, isso é identidade, quer dizer tanta coisa, não? Com certeza, Arthur. O reconhecimento de paternidade é o primeiro passo para o filho ter um acesso, né, a diversos direitos. Pensão alimentícia, né, acho que é o que mais pessoas pensam, né, quando reconhece paternidade, mas a gente está falando de muitos outros direitos. Visitação, né, a guarda da criança, direito de convivência familiar da criança e adolescente, né, que são direitos básicos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal, por exemplo. Você já deu alguns exemplos aqui na tua fala, né, do que seria, então, esse reconhecimento da paternidade. Vamos avançar um pouquinho mais as águas profundas sobre esse assunto. Sim. E explicar para o nosso cidadão, a nossa cidadã paulistas, o que de fato quer dizer essa expressão, reconhecimento da paternidade, do pai, né? O reconhecimento de paternidade, né, ele é um ato jurídico em o qual o pai ele pode voluntariamente ou por meio, né, de uma ação judicial pedir, né, que aquela criança seja reconhecida como seu filho. Isso geralmente se dá quando, né, a criança nasce e o pai e a mãe vão até o cartório de registro civil e lá fazem o registro de nascimento. Esse é o reconhecimento voluntário. Mas muitas vezes é necessária uma ação judicial. Daí a gente fala em reconhecimento, né, judicial. Que é necessário então que um juiz, daí essa ação ela pode ser movida tanto pelo pai que quer ver reconhecido uma criança em que, né, tem suspeita de que seja seu filho, quanto também pela mãe que, em favor da criança, pede a um juiz que aquele pai seja reconhecido. Isso é importante esclarecer, né, de que forma acontecem, então, essas ações. Né? É importante também esclarecer a ajuda que o cidadão precisa ter nesse momento. E aí é preciso muita cautela, muita paciência, às vezes ou não. Nem sempre é um processo rápido, né? Eu já atuei bastante tempo na área de família, por exemplo, em alguns casos demoram anos, né? Porque muitas vezes o pai não é encontrado, ou mesmo aquele pai se recusa a fazer o exame de DNA. Mas o exame de DNA ele não é requisito obrigatório para reconhecimento de paternidade, a gente tem que deixar isso muito claro. Né? O exame de DNA é uma das provas possíveis de uma ação de reconhecimento de paternidade. Então é possível, por exemplo, né, que a mãe tenha outras provas, mesmo o pai se recusando a fazer o teste de DNA, por exemplo, até prints mesmo de conversas, né, em aplicativos, fotos do relacionamento. Muitas vezes a mãe até tem outro filho com esse mesmo indivíduo, então é possível outras provas além do exame de DNA. E aí cabem ações a partir de que momento? Assim, na verdade, a mãe ela pode pedir alimentos gravídicos, né? Daí não é uma questão de reconhecimento de paternidade ainda, mas mesmo quando a criança ainda está na barriga da mãe, existe uma ação, né, de reconhecimento de paternidade intrauterino, né? Que a gente diz que é quando a mãe precisa tirar o sangue ali do feto para fazer esse exame. Hoje até existem tecnologias mais avançadas, né, que não está disponível ainda na rede pública, mas que é até um pedido da defensoria para que seja disponível, de colher o DNA da mãe por sangue, separar o DNA do feto por meio do sangue e a partir disso, mesmo ainda, né, sem precisar fazer a punção, que a gente diz que é extrair líquido amniótico ou mesmo, né, material direto do feto. A partir do sangue da mãe é possível separar o DNA e fazer também o pedido de DNA, né, de reconhecimento de paternidade. Mas é também possível alimentos gravídicos quando há ali, né, provas do relacionamento, né, desse pai e dessa mãe e a partir disso fazer o pedido de alimentos gravídicos, que não tem a ver com reconhecimento de paternidade, mas pode, depois que converte, né, depois que acaba essa ação especificamente de reconhecimento de alimentos gravídicos, ela pode ser convertida no reconhecimento de paternidade, quando o pai não reconhece a criança, quando a criança nasce e o pai não vai registrá-la, ou pode, né, quando o pai reconhece, transformar numa ação de alimentos e daí o juiz fixar definitivamente os alimentos. Desculpa, você usou um termo agora, vamos tentar traduzir para a nossa população, elementos gravídicos? Alimentos gravídicos. Explique para a gente, o que é isso?
Os alimentos gravídicos são aqueles alimentos em que a mãe, quando a criança ainda não nasceu, a criança ainda está na barriga da mãe, e a mãe tem provas muito contundentes daquele relacionamento, né, que acontecia, e houve algum desentendimento entre esse pai e essa mãe, e essa mãe não pode ficar sozinha, né, porque tem uma série de despesas que a mãe tem enquanto ainda está esperando uma criança. Precisa fazer uma série de exames, né, muitas vezes ela tem uma gravidez de risco, precisa até parar de trabalhar. Então, isso tudo, o pai, ele tem, ainda que a criança não tenha nascido, tem um dever jurídico de prestar esses alimentos. Então, enquanto a criança ainda não nasceu, a gente fala em alimentos gravídicos, né, durante a gravidez. Agora é compreendido. Agora, Davi, entre todas essas formas de reconhecimento da paternidade, quais são as mais usadas, comuns? O mais comum é o reconhecimento voluntário, em que o pai e a mãe vai até o cartório de registro, né, e declara que aquela criança realmente é pai, né, é filho daquele pai e filho daquela mãe. E também é possível, né, esse reconhecimento judicial, quando uma das partes não concorda, né, enfim, que o pai não concorda, a mãe não concorda que ele seja o pai, daí é possível, né, uma negatória de paternidade ou reconhecimento de paternidade também, e daí isso é feito de modo judicial. Alguns casos também é possível, por exemplo, um testamento, o pai reconhecer um filho. Claro que vai depender aí se a criança, né, se a pessoa for menor de idade, uma concordância da mãe em relação àquele reconhecimento, mas também é possível, por exemplo, né, nessa situação, que essa pessoa já tenha completado 18 anos, ela própria pode concordar com aquele reconhecimento feito, que seria pós-mortem, por assim dizer, né? Inclusive, esse é um outro tema, o reconhecimento de paternidade pós-mortem. E isso também tem sido muito comum ou não? Testamento não, né? Isso não é muito comum as pessoas fazerem testamento no Brasil, mas o reconhecimento pós-mortem é bem comum. É comum que o pai, por exemplo, faleça, né, durante a gravidez, e nenhuma questão, muitas vezes, dele não querer que aquela criança seja, né, enfim, ele faleceu e não pôde expressar a sua vontade. Se ele não deixou em vida um reconhecimento, por exemplo, por testamento, ou por escritura pública, ou até escrito particular, que é outra forma de você poder reconhecer também a paternidade, é possível que esse pai, então, que faleceu, né, parentes próximos possam fazer, por exemplo, o DNA com uma irmã, com uma mãe, o pai dele também. Geralmente a irmã ou o irmão, né, desse pai falecido são as pessoas mais próximas ali, que a gente consegue fazer o contraste do DNA, né, daquela criança, da mãe e desse irmão ou irmã, ou parente mais próximo. Agora, Davi, usando exatamente essa sua resposta aí, perdão, para a gente tentar entender uma outra situação aqui que acho que vale a pena. Por exemplo, numa situação em que o pai não queira assumir, não queira fazer os exames, pode-se também usar parentes desse pai para que sejam realizados esses exames e que se comprove a paternidade? Isso também é possível, é mais comum que, como eu disse, né, o exame de DNA, ele é uma prova muito segura, né, é uma prova bem, com uma certeza mais científica em relação àquela paternidade, mas é possível o DNA indireto em relação a outros parentes, muitas vezes é mais comum nos casos de falecimento. Mas se esse pai, por exemplo, está fora do país e se recusa a fazer e dificulta, é possível solicitar. Mas, como eu disse, né, não é uma prova que a pessoa é obrigada a fazer. Claro que essa recusa, quando o pai se recusa a fazer esse exame de DNA, é muito comum que o juiz interprete de uma maneira, né, contrariamente a ele e verifique nas outras provas juntadas ao processo, como troca de mensagens, fotos, testemunhas também, porque parentes do pai, ou na verdade, o que é melhor, né? Porque o parente do pai não vai ser ouvido como testemunha, mas como conformante do juízo. Mas é possível, por exemplo, uma vizinha, uma amiga, né, que não seja amiga próxima também, possa, de fato, testemunhar em juízo que houve aquela relação e que aquela criança, muito possivelmente, né, enfim, filha daquele pai. Agora, tem essa questão das trocas das mensagens também. Isso deve ser muito bem acompanhado, né? Porque hoje em dia tem gente que se passa por N pessoas. Uhum. E aí tem essa questão da veracidade também das mensagens, que deve ser valido a pena, né? No sentido de ser acompanhado também, não? Sim, a perícia, pode ser feita uma perícia, né, em relação à validade daquela mensagem. Existem metadados também, que são dados daquela própria mensagem, né? Que pode dizer
de onde partiu aquela mensagem, o número da linha, de quem era aquela linha também, isso pode ser oficiado, se houver uma contestação em relação a isso. Né? É muito comum a gente juntar prints mesmo de mensagens, né? E se a outra parte não contrapõe aquela prova, né? Aquilo vai ser aceito como verdade. Né? Agora, existem também esses reconhecimentos, eu não sei se você teria números por gentileza, no sentido de muito mais crianças recém-nascidos, crianças, adolescentes e adultos também, não? Sim, no Brasil os números são bem alarmantes. Né? Ano passado, a Associação de Registradores, dos 1 milhão de nascimentos, mais ou menos, que a gente teve, né? Cerca de 10%, 91 mil, não houve registro, né, do pai na certidão de nascimento. E aqui em São Paulo o número é um pouco menor, né? A gente teve em torno de 274 mil pessoas nascidas no ano passado em São Paulo, e a gente tem uns 6% aí de pessoas não registradas. Então são números bem alarmantes e que, inclusive, a Alesp aprovou uma lei esse ano, né, 17.889 de 2024, que determina que quando a mãe vai no cartório e não aponta, o pai não comparece junto, né, esses dados, essa mãe pode pedir auxílio da defensoria. Então, o próprio cartório informa a defensoria de que aquela certidão não houve o registro do pai. Então, essas informações são prestadas para a defensoria, e essa mãe pode procurar a defensoria também, e a gente tem organizado mutirões em relação a essa questão. Né? Estamos organizando a defensoria para, de fato, prestar um serviço ao cidadão. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse mutirão, essas ações extremamente importantes da Defensoria Pública no nosso estado, mas também tem uma outra situação aqui. Muitas vezes não, a gente já ouviu muitas histórias inclusive, de mães que não querem o nome do pai no registro. E como é que fica essa questão? Muitas vezes o pai ele pode ter que entrar com uma ação para reconhecer aquele vínculo. Às vezes a mãe ela não quer que o pai seja, né, registrado, e ele pode pedir uma ação de reconhecimento, ele mesmo mover a ação de reconhecimento, e aquele juiz determinar a produção de prova de DNA, por exemplo. Nesse caso, né, vai ser determinado e pode ser reconhecido esse vínculo também, esse vínculo genético. E aí também lá para frente, quando a criança se torna adulta, né, no caso, também tem sido muito comum essa procura desse reconhecimento. O adulto já tem mais essa clareza, né? Quero saber quem é meu pai, faltou, enfim, umas questões, além das judiciais, também tem as questões psicológicas. Com certeza, isso é bem comum, pessoas adultas procurarem esse reconhecimento de paternidade. Inclusive, Arthur, como você comentou, né, muitas mães, elas querem impedir esse contato, muitas vezes, do suposto pai com esse filho, e às vezes o filho completa aí 18 anos e procura, de fato, a defensoria, muitas vezes procura a defensoria para fazer esse tipo de ação, para reconhecimento de paternidade, e daí a ação é ajuizada apenas pelo filho. Quando completa 18 anos, não precisa mais da mãe para o próprio reconhecimento, para concordar com o reconhecimento, nem para representá-lo naquela ação. E como é que esse adolescente, no caso, deve ser atendido, deve procurar ajuda? Se for adolescente, daí realmente precisa da representação dessa mãe. Quando completa 18 anos, daí a maioridade, né, não exige que a mãe concorde com entrar com essa ação. No caso, se a mãe não entra, é possível também encontrar ajuda por meio de parentes? No caso, para entrar com a ação? Com a ação. Tem que ser quem tem a guarda da criança, no caso, né? Então, se a mãe não tem a guarda, daí uma avó ou tia. Agora, se a mãe tem a guarda, daí o reconhecimento depende da anuência da mãe. E, né, é claro que nessas situações, por isso que acontece muito isso. Às vezes existiu uma questão do relacionamento que não terminou muito bem, e daí essa mãe fica com raiva desse pai, e daí não quer que seja feito o reconhecimento. E às vezes a pessoa completa 18 anos e ela quer muito aquele reconhecimento, então entra com essa ação. Mas o pai pode, por outro lado, entrar também com a ação, ainda que não haja anuência da mãe. A gente está na capital paulista, né? São Paulo, Grande São Paulo. Daria para traçar um perfil, Davi, de onde são realizadas mais ações? No centro-oeste, noroeste do estado? Quais seriam os municípios? Existe uma procura maior da defensoria, inclusive o IMESC, né, que é o instituto que faz as perícias. Existem alguns polos descentralizados aqui no estado inteiro. Né? Isso é um fenômeno
no estado inteiro, né, que acontece no estado inteiro, mas isso realmente, os números maiores são nas cidades maiores mesmo, né, Ribeirão Preto, por exemplo, Sorocaba tem bastante procura, aqui na capital também. Então, agora nesse mutirão que vamos organizar, vamos falar daqui a pouquinho sobre o mutirão, né, a gente está tendo bastante procura na região sul. Em Santo Amaro, eu acho que é o recorde de procuras para pedido de exame de DNA, mas muitas pessoas aqui também na região central, né, então é bem espalhado, assim, né, como eu disse, é um fenômeno, infelizmente, que está aí, né, no estado inteiro e no Brasil inteiro. E aí, quando a gente olha para o perfil dessas pessoas, qual seria, né, ou quais seriam os perfis que englobam essa realidade? Geralmente pessoas, todas as classes econômicas, né? A gente pode acreditar que é só as pessoas que não têm condições econômicas, né? Essas questões de falta de, né, muitas vezes aí do relacionamento não dá certo, e daí na hora de reconhecer a criança o pai se recusa. Isso acontece bastante em todas as camadas sociais, mas a Defensoria Pública, né, atende muito a população o suficiente e tem bastante procura também dessa população. Diante de tudo isso, é crime não reconhecer o filho e a filha? Não existe um crime tipificado no Brasil de não reconhecimento de paternidade. Existe, né, quando o pai reconhece a paternidade, porque, né, reconhecer a paternidade também não significa que aquele pai vai ser um pai presente, que vai ser um pai que vai cumprir com seus deveres legais. Né? Existe o crime de abandono material, mas isso depende, né, do artigo 240 do Código Penal, mas isso depende de ter havido aquele reconhecimento. O pai deixar de pagar a pensão de maneira injustificada, porque também tem essa questão. Muitas vezes é uma questão, a impossibilidade financeira total daquele pai e que daí ele vai ter que fazer uma justificativa que pode ou não ser aceita pelo juiz, não é só uma simples, não posso pagar, sinto muito. Não, aquela criança também não é culpada, né, pela situação aí daquele relacionamento que não deu certo ou né, de uma questão em relação ao pai, mas se não for justificado, esse pagamento pode configurar um crime de abandono material, mas apenas quando o pai fez o reconhecimento. Então a gente passa para o momento da campanha, porque vocês estão então aí administrando, coordenando então essa realidade, e a campanha tem um nome, como Isso. os pais também têm nome, não? Isso, Arthur. Então eu vou, né, aqui dar uma camiseta aqui da campanha para você. A campanha chama Meu Pai Tem Nome, né? Essa campanha ela vai ser realizada aqui no estado inteiro de São Paulo, em todas as unidades do interior litoral da Defensoria Pública. Aqui na capital vamos estar, né, em 5 localidades, na Boa Vista, que é no centro, perto do metrô São Bento, também ali em Santo Amaro, Itaquera, São Miguel Paulista e Santana. Então são, né, 5 localidades aqui na capital e a gente tem em torno aí de 45 unidades no interior que vai estar recebendo essa campanha agora no dia 17 de agosto. As inscrições estão abertas, né? Então essa campanha ela tem uma série de parceiros, né, e parceiras que estão auxiliando a Defensoria, e a campanha ela é uma campanha nacional, é importante dizer isso, então não só aqui em São Paulo, mas no estado inteiro, no Brasil inteiro, vai ser realizada esse mutirão de atendimento. O dia D da campanha agora é dia 17, no sábado, e aqui em São Paulo nós vamos estar atendendo das 9 à 1 da tarde. E é importante também, né? Eu estou vendo aqui que tem até o apoio de um time de futebol, Corinthians, aqui no caso. Exatamente. E é importante também essa reflexão, não, Davi? Com certeza. A gente contou com a parceria do Esporte Clube do Corinthians, que agora, né, esse sábado, a gente esteve lá no Itaquerão, né, na Zona Leste, junto com uma família que voluntariamente, né, nos auxiliou para divulgar essa campanha. E nós fizemos a coleta de DNA lá no Itaquerão, para mostrar também que a coleta de DNA é uma questão muito simples. É uma gotinha de sangue, né? Não é seringa que vai extrair ali, né, muito sangue. Não, é uma gotinha de sangue da mãe, do pai, né? Geralmente fura o pezinho do bebê e põe ali. E é uma coisa muito simples, né? A Assembleia Legislativa, então, do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Comunicação, também veste essa camisa, Davi, levando, então, essa menção a vocês tão importante. E aí, também a participação da Assembleia Legislativa em toda essa realidade. Com certeza. Como que você observa isso? Ano passado a gente fez aqui na LESP, né, esse mutirão. Esse ano a gente quis expandir para vários municípios aqui, né, no estado de São Paulo. A gente conta com parceria do IMESC e da Unesp também,
para fazer esses testes de DNA. E é muito importante essa parceria aqui da Assembleia, que aprovou essa lei esse ano também, né, que vai auxiliar a gente a atingir essa população, porque sem os dados, né, sem os contatos dessas mães, que muitas vezes não sabem mesmo, né, o direito que elas têm em pedir esse reconhecimento de paternidade. Então a gente vai fazer esses exames de teste de DNA gratuitos, são totalmente gratuitos, e havendo ali, o exame não sai na hora, né, tem um prazo para fazer, geralmente 30 dias ou até menos, mas depois desse teste, né, confirmando a paternidade, a gente faz ali o termo de acordo que é encaminhado ao cartório. E a ARPEN, que é a Associação de Registradores aqui do Estado de São Paulo, também está em parceria com a gente. A gente vai ter o apoio da ARPEN aqui no centro. Então, o pai e a mãe que quiserem voluntariamente ir ali, né, no sábado, dia 17, pela manhã, reconhecer voluntariamente a paternidade, pode comparecer que a ARPEN vai estar lá também para fazer esse registro. Vamos trazer um pouquinho também essa realidade aqui. Meu pai tem nome, né, para a Assembleia Legislativa. Você já deu uma palhinha, obviamente, falou da lei. Fale um pouquinho mais sobre essa lei também para a gente, tão importante. Essa lei, né, ela determina que os cartórios de registro civil, que é onde registra, né, o nascimento, onde vai emitida aquela certidão de nascimento, quando a mãe comparece a esse cartório para registrar a criança, quando o pai não comparece, ou ela não tem ninguém ali para indicar, né, como naquela hora, o que vai comparecer para fazer esse registro, ela pode solicitar encaminhamento desse caso para a Defensoria Pública, com seus dados, o dado do suposto pai, e esses dados são encaminhados para a Defensoria Pública, e a gente com esses dados consegue melhorar, otimizar esses mutirões. Então a ideia, né, além do Meu Pai Tem Nome, que é uma campanha nacional do Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais, a gente tem também uma ideia de um projeto de paternidade responsável, que seria um projeto permanente para a Defensoria Pública, para a gente conseguir atender essas mães, né, que muitas vezes têm muitas dificuldades, até mesmo de conhecimento de como acessar seus direitos. Por falar em acessar os direitos, a Defensoria Pública, você já disse aqui inúmeras vezes hoje nesse nosso bate-papo, vamos trazer os canais de comunicação então da Defensoria Pública, como que as pessoas podem ter mais informações, como elas podem obter ajuda? Nós temos, né, o contato telefônico 0800, temos também no site da Defensoria o www.defensoria.sp.def.br, inclusive lá, né, está a página para inscrição do mutirão, agora dia 17, e a inscrição vai até o dia 15, para a gente poder organizar, né, esse mutirão. Então, as pessoas podem se cadastrar para esse mutirão pelo formulário que existe lá no site. Para outras questões também, a gente tem um chat ali, né, que a pessoa pode, a partir daquele chat, agendar um atendimento na Defensoria Pública. Recapitulando, dia D, traga o horário para a gente também, importante essa situação. Das 9 às 13. Né? Das 9 da manhã a 1h da tarde. 1h da tarde. No dia 17, isso. Agora de agosto. Tão importante esclarecer isso. E os lugares, né? Aqui a gente está na capital paulista, na Grande São Paulo, no estado também. Isso. Nós estamos, né, no interior, mais de 45 localidades, então todos os lugares que tem Defensoria Pública no interior, unidade da Defensoria Pública, a pessoa pode comparecer, faz essa inscrição e comparece no local. E a gente tem também, né, aqui na capital em 5 locais: Santana, São Miguel, Itaquera, Centro, né, que é aqui na Rua Boa Vista, e Santo Amaro. Então, são de norte a sul aí na capital, vamos estar nessas localidades. Davi, você já falou da importância da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta campanha, obviamente da Defensoria Pública, de todo o Estado envolvido, então, nessa realidade, mas eu gostaria que também você trouxesse um recado para a população, o cidadão, o cidadã paulistas que nos acompanham agora, né, parentes dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos também que podem ser ajudados. Acho que vale a reflexão também da família, né, envolvida, uma reflexão para a família que esteja envolvida também nessa campanha e nessas situações tão importantes, não? Com certeza. Reconhecer, né, uma criança, ela traz impactos para a família inteira, né? Quando você não reconhece seu filho, você também está privando os seus pais, né, os avós da criança, de convivência familiar. Então, esses tios e tias também, é importante que conversem com essas mães e expliquem, né, a importância, e para esses pais também, expliquem a importância desse reconhecimento, que é um direito da criança de convivência familiar, que não é só da família mais ali, né, o pai e mãe, tem também a família extensa, que a gente diz,
esse avó, essa avó, e tudo isso é muito importante para essa criança ter acesso a vários direitos, como a pensão alimentícia, que é o mais comum, né? A guarda e visita fixada também, questões também de herança, né? Porque aquilo também dá direito sucessório para essa criança, e mais do que as questões patrimoniais, as questões de existência daquela criança, o direito, né, a ter o nome completo do pai e da mãe, que muitas vezes pode ser um fator ali daquela criança, né, crescer um adulto né, com uma questão psicológica complicada, que depois vai ter que ser tratada, ou né, aquela ausência vai causar um impacto na vida daquela criança. E quanto antes isso ser feito, né, ou seja, você procurar mesmo o direito daquela criança, porque também a gente tem que dizer que esse reconhecimento também é um direito da criança, né, da criança de fato ter aquele pai né, no registro. Então isso é muito importante mesmo. Davi, essa aqui já é nossa, certo? Certo. Muito obrigado, então, por essa camiseta. A gente veste também esta campanha, o Dia D, tão importante para o reconhecimento desses seres humanos. Davi Quintanilha, defensor público do Estado de São Paulo, quero muito agradecer este momento de bate-papo, essas informações que você trouxe aos nossos telespectadores e telespectadoras. Muito obrigado. Agradeço.